Olá, tudo bem? Eu sou o professor Eduardo e hoje nós vamos falar sobre o sistema multiportas. O que é o sistema multiportas? O que são os meios alternativos ou meios adequados de solução de conflitos? Vamos entender esses conceitos iniciais na nossa aula de hoje. Primeiramente, nós temos que abordar sobre a jurisdição. O Estado exerce função jurisdicional. O que é isso? O Estado é responsável por solucionar conflitos pela função jurisdicional. O Estado, na figura do juiz, soluciona os conflitos que são levados a ele. Essa visão da jurisdição ser um monopólio estatal é uma visão tradicional que durou durante muito tempo. Antes do Estado, quem resolvia os conflitos eram as próprias partes, num regime chamado de autotutela. Posteriormente a isso, o judiciário veio como a principal fonte de solução de conflitos. Então, nesse contexto, fala-se em inafastabilidade da jurisdição, que é um princípio previsto na Constituição, no capítulo sobre direitos e deveres individuais e coletivos, no artigo 5º, inciso 35, que prevê que a lei não excluirá de apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. No mesmo sentido, o artigo 3º do Código de Processo Civil não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão a direito. No século passado, percebeu-se que não era suficiente o Estado como a única fonte de solução de conflitos. Há alguns conflitos que são melhor solucionados não pelo Estado, mas por outros meios. Então, nos Estados Unidos, aproximadamente na década de 70, começou-se a falar de sistema multiportas de solução de conflitos, ou Multi-Door Court System, a expressão do professor Frank Sander de Harvard. Ou seja, o judiciário não é a única porta de solução de conflitos. Então, basicamente, o que é o sistema multiportas, o sistema adotado pelo nosso Código de Processo Civil de 2015? É uma metáfora, ou seja, o judiciário é uma porta para a solução de conflitos, uma porta que você pode acionar para solucionar os seus conflitos. Há diversas outras maneiras, diversas outras portas que podem ser utilizadas na solução de um conflito. Vamos trabalhar como exemplo a negociação, a conciliação, a arbitragem, a mediação. São todos meios que podem ser utilizados para solucionar conflitos. Tem-se previsto no artigo 3º, parágrafo 2º do Código de Processo Civil, que o Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos. E no parágrafo 3º, que a conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial. O que são os meios alternativos de resolução de conflitos? Na verdade, essa expressão meios alternativos é uma expressão que já vem se tornando obsoleta na doutrina. Os autores hoje em dia preferem a utilização da expressão meios adequados de solução de conflitos, porque a ideia de meios alternativos seria como se o judiciário fosse o meio principal e os outros meios alternativa ao poder judiciário. Hoje não. Prefere-se utilizar a expressão meios adequados. Por quê? Cada meio é adequado a um conflito. O judiciário não é o meio principal, o judiciário é somente uma porta, somente um meio para a solução de conflitos.
Então, um conselho: prefira a utilização da expressão meios adequados de solução de conflitos. Quais são esses meios? Diversos meios existem de adequados de solução de conflitos. Na nossa disciplina vamos trabalhar essencialmente com a negociação, a arbitragem, a conciliação e a mediação. Por que surgiram esses meios? Porque as relações sociais vêm se tornando mais complexas. E percebeu-se que o judiciário nem sempre era o meio mais adequado para a solução de conflitos. Nós vamos perceber que cada um desses meios guarda alguma peculiaridade no seu procedimento que difere do poder judiciário e que pode ser muito mais efetivo para solucionar um conflito, no caso, é um caso concreto. Vou passar para vocês aqui um panorama geral sobre esses 4 meios alternativos. Tá? Esse assunto não se esgota nessa aula, é só uma introdução. Teremos aulas específicas sobre cada um desses meios. Começamos pela negociação. A negociação é a base de todos os outros meios alternativos de solução de conflitos. As partes, elas tentam entrar em acordo, tentam negociar, na maioria das vezes, antes de procurar um advogado ou o poder judiciário. E muitas vezes, o conflito pode ser resolvido nessa fase de negociação. Isso vem sendo estimulado e vem bastante do direito norte-americano. Essa valorização da negociação. Nesse contexto a gente fala em collaborative law, que é um tema que vamos trabalhar aqui nas nossas aulas. Então a negociação é um primeiro momento de tentativa de solução de conflitos. Existem técnicas a ser utilizadas na negociação. Uma outra forma, essa bem mais conhecida de todos nós, é a conciliação. A conciliação é um dos meios, se não o meio mais utilizado desses meios adequados de solução de conflitos. E é interessante que a conciliação pode ser realizada tanto em âmbito judicial quanto em âmbito extrajudicial. A conciliação normalmente é feita por meio de conciliadores ou estagiários, ou extrajudicialmente em câmaras privadas de conciliação e mediação. A função do conciliador é tentar solucionar o conflito e muitas vezes o conciliador tem uma postura ativa, no sentido de sugerir possíveis soluções. Então é um meio adequado de solução de conflitos que é muito utilizado hoje, a conciliação. Outro meio é a mediação. A mediação difere-se um pouco da conciliação. O mediador, o objetivo principal do mediador não é solucionar o conflito, e sim restabelecer o diálogo, aproximar as partes para o diálogo, para que as próprias partes cheguem a uma solução do seu conflito. Nós vamos estudar os princípios que regem a mediação, a legislação sobre a mediação. De início, quero que você tenha essa ideia sobre o que é a mediação e a diferença para a conciliação. Por fim, a arbitragem. A arbitragem é um meio adequado de solução de conflitos que mais aproxima-se do poder judiciário. As partes elegem um terceiro imparcial para solucionar seus conflitos. A arbitragem é escolhida por cláusula compromissória ou por compromisso arbitral. As partes se submetem a esse procedimento de arbitragem, que tem todo um regramento específico previsto em lei. E o próprio Código de Processo Civil, no artigo 3º, parágrafo 1º, reconhece a utilização e a importância da arbitragem no sistema brasileiro. Então, tem-se o previsto no artigo 3º, parágrafo 1º do Código de Processo Civil. É permitida a arbitragem na forma da lei. Então, finalizando, pessoal, o que fica de mais importante dessa aula é sobre o conceito do que é o sistema multiportas, por que ele é chamado de sistema multiportas
né? É essencial que você saiba que o Código de Processo Civil acolheu e trouxe para o nosso ordenamento jurídico o sistema multiportas, a importância da utilização da conciliação, da mediação, da arbitragem. E você, como estudante futuro profissional de direito, deve se preocupar em estudar, em entender esses meios alternativos para que você direcione o seu cliente, seu futuro cliente, ou você, enquanto juiz, saiba direcionar aquela causa ao melhor meio para a sua solução. A conciliação, mediação. Então, por isso a importância do assunto. Nas próximas aulas, nós vamos estudar de forma específica cada um desses meios alternativos. Tudo de bom para você e até a próxima.